Salve, salve, gurizada! Professor Lucas na área com mais um exemplo de círculo, circunferência, seção Enem. Vem comigo. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representado por R, o raio da base dos rolos dos cilindros em metros, expressão de deslocamento horizontal Y do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa é igual a quanto? Então eu quero saber o seguinte, resumindo para vocês. Quando esse rolo dá uma volta, esse aqui também vai dar uma volta. Ele quer saber, esse bloco, ele andou quanto? Qual que é o valor de Y desse deslocamento? Considerando o raio do rolo igual a R. Gente, para resolver esse exercício, a gente precisa ter em mente sempre o conceito de comprimento de uma circunferência. Nós sabemos que o comprimento da circunferência é dado por 2πr, não é verdade? Onde r é o raio da circunferência e o π a gente pode associar o valor próximo de 3,14. Caso todas as alternativas consideram o valor de π como π, não substituir o valor, tá? Gente, esse exercício aqui é um exercício pegadinha, porque a gente tem que pensar o seguinte, ó. Ele quer saber o deslocamento y em relação ao solo e não em relação ao bloco. Veja bem, quando o bloco dá uma volta completa, o que acontece? Vocês concordam que o bloco, em relação ao cilindro, ele anda um comprimento inteiro. Ele anda, então, uma distância de 2πr. Porém, o cilindro rolou, ele não ficou parado. Então, o cilindro em relação ao chão, o cilindro em relação ao solo, ele também andou mais 2πr. De tal forma que meu deslocamento total do bloco, y, é igual a 2πr mais 2πr, totalizando 4πr. Professor, como assim? Eu não estou conseguindo visualizar isso. Olha só, eu vou tentar desenhar esse exercício considerando apenas um rolo cilíndrico, tá? Imagine o seguinte, ó. Aqui é o tempo zero. Tá bom? Olha só, essa é a pontinha, tá? Aqui é o tempo zero. Quando esse rolo der uma volta completa, o que vai acontecer? Vai estar mais ou menos assim, ó. O bloquinho vai estar aqui, deu uma volta completa. Concorda? Aqui é minha distância y. O que aconteceu? O bloco em cima do cilindro deslizou, ó, vamos considerar esse ponto aqui também, ó. Esse ponto aqui em cima do bloco. Esse ponto em cima do bloco está aqui. Tá vendo? Então, vamos apagar aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. O que nós sabemos? Que o cilindro em relação ao solo andou uma distância igual a 2πr. Tá bom? E o bloco em relação ao cilindro andou também uma distância equivalente a 2πr. Moral da história? Essa distância total aqui, ó, daqui até aqui, é o equivalente a quanto, gente? É o equivalente a 2πr mais 2πr. 4πr. Alternativa E de escola. Muita gente colocaria 2πr só como resposta. Por quê? Porque ele sempre pensa num carro. Mas o que acontece? Qual que é a diferença desse cilindro e o bloco e um carro convencional? A roda, ela fica estacionada em relação ao carro. Tá bom? Então, se eu pensasse que esse cilindro fosse um carro, fosse a roda de um carro e em cima o chassi do carro, esse primeiro deslocamento do chassi em relação à roda seria zero, sobrando assim só o deslocamento da roda em relação ao solo, 2πr. Deu para identificar bem isso ou não? Importante frisar,
O cilindro roda em relação ao bloco e em relação ao solo. Então, de novo, bloco vai deslizar 2πr em relação ao cilindro. Olha aqui, 2πr em relação ao cilindro. Mas o cilindro também anda 2πr em relação ao solo. De tal forma que eu tenho como resposta um deslocamento total de 4πr. Tudo bem? Espero que tenha entendido. Até a próxima. Um grande abraço.